contamos com vocês para, a cada dia, poder elaborar e poder trazer mais conteúdos, não somente didáticos, mas conteúdos que podem realmente salvar vidas e recuperar pessoas e mais pessoas dos traumas causados por essas pessoas tão sem empatia para com o sofrimento humano. Muito obrigado por ter assistido até aqui e contamos com a sua colaboração. Muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui, né, com Josimar Fonseca e eu, Getúlio Tamide. A gente vai falar sobre um pouquinho sobre o criador, Leon Festinger, né, o nome dele. O cara que nasceu em 8 de maio de 1919, psicólogo dos Estados Unidos, e ele foi praticamente o pai dessa teoria da dissonância cognitiva, né? Eu não sou tão inteligente, tão esperto assim, eu estou lendo aqui do Wikipedia, qualquer um pode pegar essa informação no Wikipedia, uma maneira mais, não simplista, mas uma maneira mais simples de definir dissonância cognitiva. São dois pensamentos conflitantes. Primeira coisa, o cérebro da gente é lógico. Você tem uma área nobre, que é a área pré-frontal, a área de resolução de problemas, tomadas de decisões. Vou te dar um exemplo bem prático. Imagina que você tem lá uma pessoa que ela apoia um candidato de determinada ideologia, por exemplo, de extrema esquerda. Uhum. Aí no dia da eleição, porque no dia anterior ele militou, ele fez panfletagem, ele foi até a avenida, redes sociais e defendendo o candidato dele. No dia da eleição ele vai e vota no candidato de extrema direita. São os dois que estão competindo. Vamos dar um exemplo. Uhum. Você já teve essa estranheza, né? É. E aí ele acha isso normal. Entendeu? O que você vai pensar disso? Você vai olhar e vai falar assim, nossa, esse cara perdeu completamente o juízo. Perdeu o juízo. Perdeu o juízo. Pirou. Entendeu? Exatamente isso. Ou seja, não dá para a gente ter duas crenças conflitantes sem adequá-las. Entendeu? Isso é o que a gente chama de loucura. Seria igual à física, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Não dá, eles têm que se adequar. E quando a dissonância ela é causada de uma forma que te deixe desconfortável, o cérebro vai tentar resolver isso, né? Então, quando chegar nesse estágio, é porque enlouqueceu mesmo. Enlouqueceu. Sim, é onde a gente fala que a pessoa perdeu o juízo. Perdeu o juízo. Onde nada faz sentido, a pessoa faz uma coisa hoje, faz outra totalmente contraditória amanhã e acha normal. Acha normal. Ninguém em sã consciência faz isso. Exatamente. Agora, o que acontece? É claro que você pode, por falta de informações, por excesso de esquema cognitivo, porque o esquema cognitivo ele não é formado só de crença, ele é formado também de informações certas, fidedignas, coisas que você estudou. Então, um sistema cognitivo que também é formado por crenças, a tendência dele é sempre se fortalecer. Então, imagina que você está há 20 anos estudando um comportamento de alguma coisa, ou você está desenvolvendo uma tese, e essa tese cada dia mais vai se fortalecendo com as informações, com as deduções que você vai tendo, com a prática e com os resultados. Ok? Então, você está lá com um negócio que você vai defender e já é algo que pode te levar a um prêmio Nobel. Ok? Só que no dia seguinte vem uma informação completamente contraditória, conflitante. Você não vai pegar a sua tese de 20 anos e vai falar, bom, eu estou abandonando tudo e vou me adequar agora a essa nova informação que é totalmente conflitante. Porque aí não entra só a questão cognitiva também, entra a questão emocional. Embora muitas pessoas não queiram associar, existem linhas de pensamento na psicologia que quer deixar a dissonância cognitiva somente como um problema de cognição, somente um problema do conhecer. Não, ela também está associada às emoções. Está associada a valores também. A valores. Quando você vai lidar no escopo da neurociência, você tem que considerar que sistema límbico, o sistema emocional e o sistema cortical, onde você tem a parte que raciocina no cérebro, a parte mais elevada, lá no córtex,
estão coligados. Uhum. Coisa depende da outra, entendeu? Então, esse mal-estar que a gente tem na dissonância cognitiva, ele é emocional, ele não é simplesmente racional, né? Agora, imagina que essa pessoa que tinha lá o seu candidato de determinada ideologia e foi no dia seguinte mudou de opinião. Ele pode ter pensado ali na hora seguinte, poxa, mas eu vou estar traindo o meu pai, entendeu? Eu vou estar traindo minha família toda que é dessa ideologia e eu estou me sentindo mal por isso, estou me sentindo culpado. Isso é uma resolução, entendeu? Uhum. Isso já não é uma questão de não ter juízo. Ele pode até no dia fatídico ali ter mudado completamente de opinião, mas ele tem uma justificativa, ele tem uma explicação. Certo. Entendeu? Então, isso sempre vai acontecer. É que foi dado o nome de a teoria da dissonância cognitiva quando um psicólogo resolveu formalizar esse tipo de fenômeno, né? Eu não sei se você viu na pesquisa a respeito da infiltração dos psicólogos numa seita apocalíptica. Você chegou a ver? Não, nessa pesquisa não faz, ele não fala sobre isso, fala sobre aquele exemplo do cigarro, né, da pessoa que fuma e Sim, tal, né, da questão da pessoa justificar, racionalizar uma coisa ruim que ela faz, né? Por exemplo, ela sabe que cigarro faz mal à saúde, mas ela encontra uma terceira verdade, seria, sei lá, terceira via. uma terceira via, para dizer, mas eu também trabalho muito, isso aqui é um lazer para mim, eu fico bem, me É o que a sinto gente bem. chama de justificativa, né? Justificativa, exatamente. E existe para tudo, né? Existe para mentira, né? Para relacionamentos extraconjugais, né? Existe para tudo, né? Então não tem essa da seita, mas vamos lá, essa questão da seita aí, eu não queria saber como é que foi isso aí. Então, ele e alguns outros psicólogos, eles viram um anúncio no jornal falando a respeito de uma seita apocalíptica, de que ia ter lá não sei se era uma confluência astronômica ou uma invasão alienígena, não lembro bem o tema, mas eu sei que essa seita apregoava o fim do mundo e as pessoas começaram a se despojar dos seus bens, venderem propriedades, se desfizeram de compromissos para se adequar à esperança deles, à crença deles. Como esses psicólogos eles eram céticos e sabiam que o pós-evento ia ser traumático, eles foram lá para estudar o comportamento. Como é que o cérebro ia resolver isso? Então eles viram pessoas muito desapontadas, muito. Algumas pessoas realmente não conseguiram suportar a decepção e saíram, mas outras não. Outras deram uma resposta que fortaleceu mais ainda a convicção que ele tinha. De que, por exemplo, os alienígenas ou os seres que estavam aí programando o fim do mundo mudaram de ideia. Mudaram de ideia. A humanidade teve mais uma chance, os homens... foi adiado, entendeu? Mas por incrível que pareça, isso acontece também em determinadas religiões, tá? Eu não vou citar qual delas ou que linha que é de pensamento, mas acontece mesmo fenômeno de haver um grande desapontamento mas isso é muito recorrente, tá? Não estou falando de grandes denominações religiosas, estou falando às vezes de nichos pequenos. Acontece um grande desapontamento, as pessoas se desapontam, mas por não suportarem a informação conflitante que destrói a seita que estava enraizada, eles criam uma terceira via. Ou seja, mas aconteceu isso por causa daquilo, agora estou entendendo tudo, e justifica o fracasso como sendo uma mudança de itinerário, de rotina. Não desfaz, não destrói aquela crença. Pelo contrário, fortalece mais ainda. Fica parecendo bastante um pouco do como se fazia na mitologia, né? Na mitologia grega, no qual os deuses brigavam lá em cima e simplesmente decidiam o destino da humanidade, mas de vez em quando tinha umas mudanças lá e
isso explicava, às vezes, algumas coisas que não se conseguia entender, né? Segundo a mitologia grega, sempre tinha um rebelde ali, né? Que não se submetia, queria... Sempre tinha um que desregulava tudo, né? Queria dar o fogo pro homem, o outro ficou com dó, não sei o quê, né? Mas na mitologia nórdica também, né? Não tem o Loki lá na mitologia nórdica? Toda mitologia toda mitologia tem esse que quer desequilibrar tudo, né? Que quer soprar na farinha. Mas o perigo não é, falando aqui bem particularmente, o perigo não é a dissonância. Uhum. Qual é o perigo? O perigo é o que vem daí, dessa dissonância, é a resolução. Esse que é o perigo. É o fruto da dissonância, seria. Fruto da dissonância. Uhum. Por exemplo, narcisistas, eles são dissonantes por natureza. Eles falam uma coisa e fazem outra. E eles acreditam no que eles falam. Isso é que é o pior. Uhum. Sabe por quê? Nossa. Eu gosto sempre das citações bíblicas, porque elas são exatas, elas são precisas. Ali na carta de Tiago tem um exemplo claro de narcisismo, no capítulo 1, que fala sobre a condição sine qua non da pessoa aderir à doutrina. Ela não pode adequar a doutrina a outros pensamentos. Ela tem que se despojar do que está ali enraizado nela anteriormente. Olha só. Você usou duas palavras que eu acho que seria legal a gente esclarecer, porque eu acredito que nem todo mundo entende o que é sine qua non, que é uma expressão no latim, né? Sim. E a palavra despojado, que tem gente que não sabe o que esse despojado significa. Então, o que seria uma situação sine qua non? Sine qua non é que não uma possibilidade não exclui outra. Não tem negócio. Não tem jeito. É imprescindível. Imprescindível. Uhum. Entendeu? Não dá para você excluir. Tá. Entendeu? Não é parcial. Seria. É mais ou menos assim. Qual é a condição sine qua non para você tocar violão? Condição sine qua non para eu tocar violão é eu ter pelo menos a mão, os dedos e... Isso. Ainda assim pode, mas assim, sine qua non, vontade de aprender. Vontade de aprender. Eu preciso do instrumento, porque não adianta eu não ter um instrumento se eu... Como é que eu vou tocar violão? Quando eu falo assim, você pode não ter um dedo na mão, você pode não ter o violão, você pode não ter tempo, você pode, mas para mim, condição sine qua non, para se aprender a tocar um instrumento musical vontade de aprender, querer aprender. Certo. Entendeu? Então é uma coisa assim, inegociável, imprescindível. Inegociável, gostei dessa palavra. Agora, o despojo, o que é o despojo? O despojo era aquilo que você carregava numa guerra, por exemplo. Quando você vencia, na antiguidade, você vencia o inimigo. E você adquiria lá ouro, prata, roupa, os bens a tenda dele. Do inimigo. Só que você carregava tudo aquilo com você. Então, se tornou uma expressão de que você está carregando muita coisa. Entendeu? Carregando coisa desnecessária. Então, assim, se despoja disso aí, isso. Se desfazer. Tá? Então, quer dizer, tem a ver com desprender-se, né? Desprender-se daquilo. Exatamente. Mas olha só, para você ver como a Bíblia resolve a dissonância cognitiva. Porque, em primeiro lugar, não ajunte essa crença com outras. Então, certo. O versículo diz assim, despojando-vos de toda a malícia, todo resquício de superfluidade, recebei com mansidão, de uma forma passiva, a palavra em vós implantada. Que ela vem de fora, ela não é da tua opinião, da sua... É uma lavagem cerebral mesmo, queira ou não, né? Mas não é no sentido ruim, né? Porque é uma lavagem não para é o bem. Porque são valores, é um sistema de crenças também, são valores. Isso qualquer outra doutrina ou qualquer outra religião pode apregoar a mesma coisa. Mas introduz na pessoa esse sistema de valores, mas de uma forma onde ela fique passiva e não adeque esse novo conhecimento a outros. E aí o versículo 22, o versículo seguinte, diz assim, e sede cumpridores da palavra. Não somente ouvintes. Entendeu? Porque aquele que ouve e não é cumpridor,
é semelhante ao homem que se olha no espelho, olha o narcisismo, semelhante ao homem que se olha no espelho, contempla o seu rosto natural e logo vai e se esquece de como era. Entendeu? Então a pessoa pensa, ele pensa que ele está praticando aquilo que ele aprendeu. Certo. Então ele vive em dissonância cognitiva. Ele faz uma coisa e pensa que faz outra. Entendeu? Então, Entendi. narcisistas são assim. São pessoas que falam e fazem outra coisa. Fala Só uma que coisa como e eles faz são, outra. faz outra. Como eles são extremamente sedutores, como eles são pessoas que a prática deles é de conquista, de poder, de dominar sobre as situações, e tudo isso na base de muita sedução, até eles envolverem você na situação, eles podem até praticar aquilo que eles falam. Entendeu? Mas quando você foi enganchado, aí começa, solta tudo. Não, fala, mas não faz. E aí você acaba entrando na dissonância cognitiva. Você fica o tempo todo em dissonância cognitiva. Porque você fica acreditando no que a pessoa está falando e está vendo um comportamento diferente. E isso causa um problema fisiológico. Uma reação fisiológica. Não é uma coisa mais racional. Isso torna uma coisa emocional em você. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando aquela sensação que você tem de desconforto, né, contínuo, na presença de uma pessoa, de um narcisista, e que você fica assim, ao mesmo tempo, você quer participar dos eventos, da vida dessa pessoa, você está envolvido, mas ao mesmo tempo você tem essa dicotomia, ao mesmo tempo você não quer estar ali. Isso é uma dissonância cognitiva? É o efeito da dissonância. O efeito da dissonância, porque é aquele negócio, por exemplo, a pessoa te convida, fala assim, eu vou passar aí, vou te pegar, vamos numa festa. E o codependente, ele não sabe dizer não, né? Ela não sabe dizer não. E aí, no fundo, lá no fundinho, no íntimo, às vezes a pessoa tá lá em casa, tal, tomou um banho, queria ficar com o gato, com o cachorro, com a família. E aí, telefone, não é? WhatsApp, plim, vamos numa festa? Quero te levar numa festa. Aí o codependente que não sabe falar não, responde lá, tá bom, tá. Passo aí daqui meia hora, se arruma. Aí começa aquela coisa, né? A pessoa começa a se vestir, né? No caso da mulher, passar maquiagem ali e tal, não sei o quê. Essa guerra interior que fica dentro da pessoa assim, caramba, eu não queria ir nessa festa, mas eu vou, né? Mas quem sabe vai ser legal, né? E tal. Aí ela chega lá nessa festa, tá junto com o narcisista, tá na festa, aí tem bebida, então ela começa a beber um pouquinho mais da conta, e acaba se embriagando e tudo mais e tal. Aí no outro dia, aí vai para casa, né? Acontece o que tem que acontecer, vai para casa, e no outro dia de manhã, geralmente essa pessoa fica assim, meu Deus do céu, por que eu aceitei ir nessa festa? Eu nem queria ir nessa festa. Esse processo todo, pelo que eu sei, acontece sempre. Acontece sempre. E o problema como você falou, isso aí é o efeito da dissonância, não é isso? Sim. É o efeito da dissonância. Então eu começo a perceber que é como se a dissonância cognitiva ela tivesse levantado. Sabe o sistema americano lá da caixinha de correio, quando levanta a bandeirinha? Fala que tem uma, né, aquela coisa tradicional, né? Plim, levantou a bandeirinha lá. É como se a dissonância estivesse falando, gritando para a pessoa: escuta, você não quer ir para essa festa. Você não quer ir. E parece que a pessoa não escuta isso, não consegue lidar com isso. Por quê? A teia é demais, a atração é demais, a codependência é demais. Porque está entrando em conflito, né, com valores. São os Por valores, exemplo, né?
os valores, né? A melhor forma de você eliminar a dissonância, e a mais difícil, é pegar aquela pessoa e chutar ela. Sai da minha vida, não quero mais falar com você, entendeu? Ou seja, eliminaria de imediato. Sempre, você falou do caso de quem fuma, o fumante ele se sente culpado, né? Sente. Então ele sabe que o cigarro mata. Pede desculpa, né? Oh, desculpa, eu vou fumar, né? Então... Não, mas ele tem um monte de justificativas. Por exemplo, ele pode falar assim: eu trabalho sob muito estresse. Ou então, mas meu pai, minha mãe, meu avô, meu bisavô, todo mundo fumou e olha, meu avô morreu com 95, o meu pai está com 86. Então, essa coisa de cigarro matar, isso é muito relativo. Tá na boca tá na boca do povo, né? O pessoal fala assim, ninguém vê, todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo. Exatamente. Então a pessoa vai fortalecendo, ele vai fortalecendo o comportamento dele por meio dessas justificativas. Certo. Entendeu? Então, na verdade, ele está fazendo o quê? Ele está pegando um comportamento contraditório com um conhecimento contraditório, porque eu sei que cigarro faz mal e eu fumo. Então, o que eu preciso fazer? Preciso resolver isso. Como é que eu vou resolver? O jeito mais fácil de eu resolver isso é largar o cigarro, não é? Quer dizer, o mais prático e o mais certeiro. Que é também no campo religioso que a gente chama de pecado. Sim. Não é? O pecado, ele está lá me condenando, ele está correndo a minha carne, mas eu não consigo largar ele. O certo é você abandonar o pecado. Olha, você está fazendo uma coisa errada, abandona, não faz mais. Mas eu não consigo, porque é mais forte do que eu, porque eu também passo muita necessidade, ou então fui muito maltratado desde pequenininho e nunca tive... Então vai fortalecendo aquilo, só que chega um momento em que a pessoa cauteriza a consciência. Esse entendeu? É o perigo. Esse é o perigo. Cauterizar significa que você queimou a área sensível. Calejou, né? Você criou ali um calo, né? Que não penetra, né? E nada ali penetra. Você não consegue extirpar aquele mal, então você cauteriza. Você queima ali e é tipo assim, eu não quero mais saber disso. Não vou pensar mais nisso. Nossa, entendeu? Mas isso é subestimar os recônditos do nosso cérebro e da resolução que ele tem para as coisas, tá? O juízo, ele é iminente. Ele vem uma hora ou outra. Você tá me fazendo lembrar aquela cena do Matrix. Eu sempre vou ter referência de filme, né? Aquela cena do Matrix, do primeiro filme, que o Cypher tá entregando o Neo, que é aquele carequinha de cavanhaque, que ele tá conversando com a gente. Lembra dessa cena? Que ele tá comendo um bife ali suculento e tal, e o cara tá combinando que ele vai entregar o Neo. É o Judas. A localização e tal, e o cara fala assim para ele, ele fala assim, eu não me importo que isso não é verdade, o que eu quero é sentir que eu tô comendo esse bife suculento, que eu tô, sabe? Então, ali é uma ainda dizendo para eles, vocês prometem, eu não vou lembrar de nada. Não vou lembrar de nada, né? Exatamente. Tomar uma pílula azul. Não vou lembrar de nada. Então, esse personagem, ele tá com a mente cauterizada ali. Sim. Totalmente. Tipo, para ele fazer o que ele tem que fazer, ele sabe que é errado, mas ele quer errado. fazer por um outro interesse. Entendeu? Então, essa coisa de dissonância cognitiva não é uma novidade, não é uma descoberta da psicologia, é uma formalização de alguns funcionamentos do comportamento, porque ela é comportamental. E o Leon Festinger, ele sabia, ele sacou isso mesmo antes dos estudos da neurociência, você sabe ou não? Se a neurociência já estudava sobre isso, na função cerebral ali, que você falou no começo do vídeo? É que esses aspectos psicológicos, eles se tornaram depois, né, partes da abordagem de alguns neurocientistas. Mas o início é sempre fisiológico, sempre o comportamento do sistema nervoso e como funciona. Então, o que é engraçado é que um dos primeiros casos publicados pelo Festinger foi um tema descrito no livro dele,
que em inglês está When Prophecy Fails, quando a profecia falha, e tem aquele cunho religioso, né? Aquele cunho que você falou daquela coisa Da decepção, da decepção, do desapontamento, né? Tudo mais. Então, eu acho interessante isso. Que um grupo de pessoas que dizia que uma tempestade de proporções catastróficas, quer dizer, ia acontecer um dilúvio de novo na Terra, né? E eles se decepcionaram, né? Minha conexão, eu não sei se é minha conexão ou é o computador que está congelando um pouquinho aqui. Então, se congelar um pouquinho aí, eu peço desculpa, eu acho que é talvez o computador que está um pouquinho quente aqui. Eu vou jogar uma água aqui nele. Mas vamos lá. Bora lá. Tô te vendo. Tá me vendo? Eu tô me movimentando normal para você ou não? Não, você está se movimentando que nem um louva-a-Deus. Assim. Já para. Peraí, que é alguma coisa aqui no processador, talvez. No processador. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer uma pausa no Rico. Tá, garoto. Então, aí ele, na verdade, foi isso, né? Então, o grupo de pessoas acreditava que viria um novo dilúvio na Terra. E não aconteceu. Ele se infiltrou ali com os amigos dele, pesquisadores, né? O Festinger, e o grupo não abandonou as suas crenças, né? Em vez disso, eles buscaram explicações. Só para complementar, porque você falou sobre alienígena, rapto, alguma coisa. Não, rapto você não falou, mas de alienígena. Invasão. Isso. Então, e essa discrepância, né? Mas voltando àquele assunto que eu estava falando da pessoa que não sabe dizer não, o codependente não sabe dizer não por causa dessa, né? E aí você falou da cauterização. Uma vez cauterizada, é possível descauterizar? Difícil, né? Difícil. É muito difícil, né? Difícil. Porque você vai construindo, né? Você vai construindo uma série de pensamentos, valores. Todas as vezes que as suas certezas elas são colocadas em dúvida, entra o problema do ego, né? Entendeu? Se nós fôssemos como os animais, por exemplo, né? Se bem que hoje em dia a gente vê aquele cachorrinho que vira a cara pro dono, né? Cachorrinho temperamental. Tem de tudo, coisa que você falava assim, tá acontecendo, eu nunca vi isso aí, mas tá acontecendo. Eu vi um vídeo do cara falando assim, Dindia me falou, você vai ver coisa. Então. Vai ver coisa. Então você vê, mas assim, se a gente tivesse o comportamento bem mais primitivo, né, onde a gente não tivesse a influência do ego, seria fácil, você tá vendo um negócio errado, não importa se você levou 20 anos construindo aquilo. Você está vendo, você abandona, pega aquilo que você já deduziu e que racionalizou, tá certo. Mas o problema é o ego. O ego. Tá? E eu não estou falando de ego inflado, eu estou falando dessa estrutura mesmo que a gente tem, de valores que você... É aquela história, né? Sempre a gente fala, quer dizer que eu estou há 30 anos estudando uma coisa, aí vem o cara aí e fala que esse remedinho aqui está dando certo, sei o quê. Tá bom, vou pegar meu diploma e vou jogar fora. Mas rasgar. e se for? E se for? Aí que tá. Né? E se for? Entendeu? Então, é assim. Por isso que eu falo, a pessoa tem que estar muito despojada para ela ir atrás daquela informação, colocando todas as outras que ele tem em xeque. E geralmente essa pessoa ela faz assim, ela põe aquele capuzinho e vai de noite lá na casa do cara que está dando remedinho. Verdade, entendeu? É verdade. Para tentar se informar, para não ser conhecido, para não ser o quê, para ele não... Porque tem muita coisa a zelar, né? Tem uma reputação. Tem um nome, entendeu? Tem reputação, tem as pessoas que eu tenho que prestar conta, né? Os patrocinadores, né? Então, se você for ver, a gente está o tempo todo em dissonância cognitiva. Eu falo que essa situação que a gente vive agora, esse quadro atual, total. Da área de saúde, pandemia, você tem dos dois lados o tempo todo informações que são conflitantes. Entendeu?
É o que eu estava E falando. fica. É o que Desculpa, mas o que acontece não é nem uma guerra de narrativas, é uma guerra de informações. De informações. Informações. A Entendeu? aula, eu estava dando uma aula há uns minutos atrás sobre segregação racial, a gente estava falando sobre Rosa Parks, né? Sobre a questão lá da segregação no Alabama, nos Estados Unidos, na década de 40, 50, e a conclusão que nós chegamos foi que hoje a segregação, né, ela está no âmbito mais político do que racial, né? Racial até está, quer dizer, tem ainda bastante, mas a segregação política, essa polarização, está causando essa dissonância pra caramba em todo mundo. Tanto é que está desfazendo amizade, né? Pessoas que eram amigas já não estão mais se falando, porque um defende o uso do medicamento, o outro não, e aí fica aquela briga, aquela coisa toda. Então a gente está vivendo realmente um período de muita dissonância, como você falou. Mas esse também é um tempo em que quem estuda, por exemplo, comportamentos, principalmente esse comportamento do ego, a pessoa tem um prato cheio. Porque a briga não é nem para quem... não é nem questão de, sei lá, certo ou errado. É vencer a qualquer custo. É vencer uma discussão, é vencer ter a última palavra, né? Ter a última palavra, mesmo que você não tenha certeza. Mesmo que você não tenha certeza. Mas existem pessoas maravilhosas, que são pessoas que falam assim, tomara que eu esteja errado. Entendeu? São pessoas que investigam o negócio, analisam, avaliam, gastam muito tempo, e quando elas veem o contraditório, elas pensam, tomara que eu esteja errado, porque se eu estiver certo, o pior está por vir. Entendeu? Então, esse tipo de pessoas são pessoas que a gente tem que prestar mais atenção nelas, que são os despojados que eu falei, que não ficam reféns da dissonância. Sabe? Eu lembro, não sei se você já viu um mágico chamado David Blaine. David Blaine, nossa. Então, David Blaine. Fiquei de Nova York, aquilo lá é mágica, né? Mágica, truque. Mas tem coisas ali que você fala, meu, como pode, não consigo explicar. Mas eu só vi uma pessoa, que ele pegou a camisa do cara, o cara tava com a camiseta preta como a minha, e ele falou assim para ele, olha, você tá pensando na sua namorada, onde que ela tá agora? Ele falou, tá no Japão. Aí ele falou, espera um pouquinho. Aí ele pegou e riscou assim um papel, passou na camisa dele assim, aí saiu a cara da namorada dele tatuada assim no David Blaine. Caramba. Só que esse cara foi o único cara que eu vi em todos os vídeos que eu vi do David Blaine, que ele sentou assim no murinho e ele falou assim, eu preciso rever toda a minha vida. Coitado. Eu não sei mais o que são as coisas, o que eu acredito, no que eu acredito. Mas eu achei muito interessante esse comportamento do cara, sabe? Enquanto a maioria empurra o cara e fala, sai daqui, o que é isso? O cara tem um momento de reflexão e ele fala, não, peraí. Não, como isso, né? O que é isso? Eu largo tudo, me fala o que é isso. Entendeu? Então, esse tipo de reflexão, ela é rara, ela é raríssima. Ela é rara. São pessoas despojadas. São pessoas que... Tá bom, eu rasgo porque pensa bem, se isso não foi uma montagem, se ele não tinha informação nenhuma, o cara faz um negócio desse, é um negócio para você ficar pensando, né? Você fala, meu, como assim? O que é isso? Quem é esse cara? Exatamente. Bom, se ele faz truque nesse nível, então o que é o nível? O que é o truque? Qual é o nível? Qual é o limite? Entendeu? Então, como que a gente resolve a dissonância? Que, nesse caso, esse cara teve uma dissonância cognitiva ali, de falar, pô, eu nunca vi isso não existe, não acontece, o cara fez isso. Eu vi. Entendeu? Nos meus conceitos, nas minhas... na ciência que eu tenho dentro da minha cabeça, isso não é possível. E o cara fez uma coisa impossível. Então, e agora? Então, eu vou largar todo o conhecimento que eu tenho, tudo aquilo que eu aprendi, e vou correr atrás disso aqui, para eu saber, tentar entender o que foi isso. A maioria não faz isso, entendeu? É que nem aquela piada
vou ilustrar com a piada, de dois conterrâneos, que eu não vou citar o nome, A região. a região também, mas que os dois Olha lá, tá os falhando dois de novo. estavam sentados, mas dá para ouvir a piada? Tá, dá para ouvir. Vai lá, conta. Tá bom. Os dois estavam sentados lado a lado, assim, um ribeirinho ali. Aí passou um elefante voando. Entendeu? O elefante. Aí um olhou pro outro e fez assim... Daqui a pouco passou dois elefantes voando. Pro outro lado. Um olhou pro outro. Daqui a pouco passou dois e um filhotinho. Aí um tomou a iniciativa, né? Falou assim, ô compadre, o que você acha disso aí? Aí o outro olhou e falou assim, não sei não, mas o ninho deles deve ser aqui perto, viu? Então o que essa piada ilustra? Assim, ó, não quero me impressionar, não vou mudar de lugar, não vou mudar meus valores e tem uma resposta para isso. Não quero... É mais confortável. Entendeu? Por mais que você se impressione, por mais que... É aquela fábula do Ésopo, né? Acho que é Ésopo, da raposa. Da raposa, isso. Eu lembro, desde criança, que eu via, às vezes, nas aulas de português, que sempre tinha essa ilustração da raposa com as uvas verdes. Eu falava, mas o que quer dizer isso aí? Né? Hoje eu entendo, né? Que a raposa tentava a todo custo pegar as uvas lá e não conseguia. Então, pela sua incapacidade de pegar as uvas, ela desdenha. Entendeu? Ela fala, também não estavam boas, deviam estar verdes, ou eram muito pequenas. Então, esse é um típico exemplo de dissonância cognitiva e como você resolve ela. Então, para eu enfrentar a minha incapacidade de atingir o meu objetivo, essa é uma informação. E o objetivo é aquilo que eu almejo, que eu quero. Também tem uma informação ali dentro de mim. Também tem uma vontade, também tem um sonho, tem uma realização. Então, eu tenho duas coisas que estão conflitantes. A minha incapacidade, a minha falha e o meu sonho. O que eu faço para não ficar desconfortável com isso? Eu elevo ali, na parte da minha incapacidade, eu amparo aquilo ali com algum outro recurso. Entendeu? Mas, por exemplo, quer saber? Eu já estava há 15 anos sonhando com isso, mas eu comecei a desanimar. Porque eu comecei a ver uns defeitos, comecei a ver umas coisas, comecei a ler direito, entendeu? Então, ele está se fortalecendo para acabar, eliminar a dissonância. Certo. Entendeu? Entendi. Que é uma solução que pode ser falsa, entendeu? Pode ser um auto-engano, mas é uma forma de viver com esse conflito. É porque dificilmente. Pode falar. Não, porque essa negação, a negação de evidências, né? Me parece assim, como você falou do ego, é um mecanismo de defesa do ego, né? Essa negação das evidências. Né? Então, esse fortalecimento que você está falando em primeiro fato. Lembra quando você falou para mim? Eu não sei se a gente falou isso em algum momento nos vídeos que a gente fez, mas pessoas que precisavam passar, pessoas que saíam de seitas, precisavam passar por aquele momento assim de desconfigurar toda essa crença de que aquilo era bom. Então colocava foto lá dos envolvidos e falava assim, é mal, são maus, entendeu? Repita comigo, eles são maus, e ficar ali até a hora que a pessoa acorda desse transe, porque parece que essa negação das evidências que causa essa dissonância, ela é essa defesa do ego, porque o ego não quer largar o osso. Né? O ego não quer largar o osso, porque vamos falar assim na psicologia, o superego, eu acho que essa cauterização que você falou é no superego, porque se o superego trabalha com aquela questão moral e dos valores, ele simplesmente sequestrou o superego, colocou na cadeira lá, colocou, né,
tapou a boca lá do superego, ó, você fica quieto aí, porque quem está reinando agora aqui sou eu, é o ego. Né? Quem está aqui no momento sou eu. Então é um mecanismo de defesa para poder continuar essas duas coisas, né? Você fala a dissonância ou a solução? Não, a dissonância. A dissonância. Então, a solução é como você sempre diz, né? Dar nome aos bois, né? É começar a dar nome aos bois. Sim. Branco não é dá branco, para você... branco E é branco, exatamente. preto é preto. A gente acostuma, né? A cultura, por exemplo, a cultura brasileira é assim mesmo, né? Uhum. Não, é assim mesmo, fala que vai no horário, vai no outro, e você tem que se acostumar com isso. Então, isso gera soluções, não dissonâncias. Isso gera soluções. Soluções. Soluções que se tornam, muitas vezes, prejudiciais para as emoções, porque não é um sistema de defesa, tá? Dissonância cognitiva não é um sistema de defesa. Sim. É claro, o nosso cérebro ele é lógico, e é matemático. Você tem os dois hemisférios que têm características diferentes, mas eles são usados juntos, ao mesmo tempo. Né? Aquela coisa de dizer assim, porque o cérebro direito, o hemisfério direito, ele é músico, ele é criativo, ele é emocional. Isso é mito, né? Não é que é mito. Realmente as coisas ficam alojadas. Por exemplo, eu estou falando com você, nesse momento, você está recebendo as palavras aí, na tua parte, atrás, que é uma área chamada área de Wernicke. Na região occipital? Não, na região temporal. Aqui, na temporal. 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 Mas mais em cima, região parietal, região aqui. Temporal. Você tem uma área aqui que foi batizada de área de Wernicke, porque foi ele que estudou essa área aí, é a área de compreensão da fala. Entendeu? Só que a melodia que você está ouvindo, a entonação, ela está sendo registrada aqui, do lado direito. Então, do lado esquerdo, você tem as palavras sendo ouvidas, o conteúdo, e aqui a melodia dela. Okay. A mesma coisa para a área da fala, a área mecânica da fala, a área motora. Você tem a área de Broca, aqui na frente, de brocar. Então, quando você fala, as palavras são produzidas do lado esquerdo. Mas a entonação e a melodia é do lado direito, ao mesmo tempo. Então, esse que eu falo, olha, você, quando você pensa que você quer, a pessoa está sendo, ao mesmo tempo, emocional e racional. Ela está usando o lado direito e o lado esquerdo. Então, essas coisas são sempre combinadas. Entendeu? Agora, acho que é por isso que o professor Clóvis de Barro fala daquele jeito, né? Porque ele... E você fixa melhor também, bem caricato, né? Por exemplo, você gosta de ouvir um livro com narração do Google? Não, detesto. Não gosto. Então. Eu durmo. Aquilo não te prende, né? Não prende. A entonação Você já viu, tem até luta, briga de rua narrada pelo Google. Eu vi. O cara fica lá, agora ele está enchendo a cara dele de soco, kkkk. Bate mais um pouco. Já viu com narração? Então, o pessoal mostra... as pessoas mostram como as coisas podem ficar discrepantes, né? Entendeu? Mas, abrindo esse parênteses aí que a gente abriu do cérebro, não é que é mito, tá? Não é que é mito. O mito é a forma como é usada, como as pessoas estudam, como elas abordam, entendeu? Entendi. Não, porque o seu lado... Realmente, você não consegue entrar, por exemplo, no lado direito do cérebro, que é o que a gente chama de lado criativo, você não consegue entrar com a musculatura contraída. Você precisa relaxar. Entendeu? E quando a tua musculatura relaxa e você adentra no inconsciente, você fica mais místico, você fica mais esotérico, você fica mais sujeito a esses estados alterados de consciência. Entendeu? Agora, do lado esquerdo do cérebro, você fica com a musculatura contraída, você fica raciocinando tudo, fica olhando para a cara do outro, igual você está olhando para mim assim, cruza os braços e não entra emoção. Entendeu? Então, é extremamente normal, por exemplo, que uma pessoa vá a algum lugar onde ela está buscando uma transformação pessoal, que ela tenha que se abrir, tenha que haver lá
uma música para quebrar aquela resistência, tem que ter uma imagem colorida, alguma coisa que traga a ele um retorno à infância, às origens, para aí sim o conteúdo adentrar, o conteúdo racional. Entendeu? Uhum. Então, sabendo que o cérebro funciona assim, dessa forma, é claro que a gente vai sempre ter duas informações conflitantes e que precisa ser resolvido. Uhum. Senão a gente não teria juízo. Uhum. Uhum. Entendi. Entendeu? Entendi. Vamos... Bora lá. Então, ainda há pouco tempo atrás teve aquela coisa do juiz de garantias. Não sei se você lembra do pacote anticrime e tal. Não. Mas sem se ligar à questão técnica disso, a parte da dissonância cognitiva foi abordada para considerar que era necessário o juiz de garantia, porque um processo pode chegar diante de um juiz que já está totalmente influenciado. Entendi. Você entendeu? Entendi. Então, quando entra o juiz de garantia, é como se fosse uma pessoa que está lá do zero, que não tem conhecimento de nada, que ele é totalmente imparcial. Porque foi considerado, isso aí qualquer um pode pesquisar, foi considerado esse problema no juízo da dissonância cognitiva, que é uma coisa que pode afetar o comportamento das pessoas. Entendeu? Entendi. Então, para os leigos no assunto, a coisa ficou meio estranha, esquisita, mas para quem está dentro do processo penal, nessas avaliações, ele considera essa parte da dissonância cognitiva como algo fundamental para poder fazer um juízo perfeito. Entendeu? Entendi. Mas assim, a dissonância cognitiva não é um fenômeno. Eu acho que é uma coisa super natural, todo mundo tem. Agora, eu acho que a gente precisava abordar, talvez com mais profundidade, isso poderia ser abordado num outro vídeo, como isso, dentro do espectro narcisista e com a vítima, como é essa dinâmica, como isso acontece, com exemplos práticos, e como faz para sair disso. Entendeu? Eu posso já dar uma préviazinha de como faz para sair. É como você falou, branco é branco, azul é azul, 880 é 80 ou é 8, não tem meio termo. Não tem negociação, não tem meio termo. Então, vamos supor, eu quero emagrecer, como é que você faz? Não, primeira coisa, o correto seria marcar uma consulta com um nutricionista. Então, agora, você já sabe o que fazer, não é? Você já sabe o que fazer. Eu já sei o que fazer. Aí você pega, acorda cedo, você tomou essa decisão domingo à noite, você acorda cedo na segunda, você vai falar ou com o endócrino, ou vai falar com o nutricionista, ou vai falar lá ou vai falar com o professor de educação física, sei lá. Mas você toma uma atitude, você levanta e vai. Isso. E aí você já passa lá na loja, né? Faz igual Indiana Jones, passa por baixo, porque está tudo fechado, né? Você dá aquela rolada para dentro, compra o tênis e já sai de lá caminhando. Então é assim que você acaba com a dissonância cognitiva. Porque se você não fizer isso, você vai ficar, mas estava frio, mas estava chovendo, eu posso começar outro dia, mas eu também não estou tão assim perigoso, sabe? Eu tive um diagnóstico aí de gordura visceral, gordura no fígado, mas todo mundo tem isso aí. Hoje em dia, qualquer um que for fazer um diagnóstico vai ser constatado. Olha lá, a menina ali pesa 50 quilos, estava com gordura no fígado, a outra ali, 18 anos, tá? Então a pessoa vai ficar resolvendo a dissonância cognitiva assim. Então, a forma prática, se você quer realmente, comece a fazer aquilo que você fala que vai fazer. Entendeu? Sim. Amanhã eu vou levantar às 5 da manhã. Você falou, põe 10 despertadores. E o despertador tocou, você levanta. Não negocia, levanta. Não negocia. Porque aí você começa a adequar o seu pensamento às suas ações, você começa a tornar uma coisa só. Você vai eliminando a dissonância com a prática. Isso. Então, no exemplo narcisístico, preste atenção no que eles fazem. Né? Voltando à Bíblia, o que Jesus disse a respeito daqueles caras que eram religiosos, mas não praticavam o que pregavam? Ele falou assim, presta atenção no que eles falam.
mas não façam o que eles fazem. Entendeu? Então, por isso que ele mesmo disse, seja a sua palavra sim, o sim seja sim, o não seja não. Seja sim ou não, não, exatamente. Isso aí, ó, isso é a receita, essa é a receita mais antiga para acabar com a dissonância cognitiva. Seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. O que passa disso é mal. É mal. É mal. É mal, fica ruim. Entendeu? Dá ruim. Não tem jeito. Desculpa, isso também é condição sine qua non para acabar com a dissonância cognitiva, entendeu? E narcisista não presta atenção no que ele faz, é o contrário, presta atenção no que ele faz. Aquela história, não, ele é bom, mas ele espanca, mas ele só... Não, ele espanca, não tem bondade nisso, acabou. Bondade. Ele mente, ele trai. Ele mente, ele trai, ele engana, ele se diverte com isso. Ele empresta e não paga. Entendeu? Ele rouba. Fica aquela história de estar dando risada da sua cara, mas fala assim, não, eu estou dando risada da cara dele, você acredita, entendeu? E está vendo a coisa acontecendo ali na sua cara. Então é assim. Tem que eliminar o mas, né? Assim, mas ele paga as contas, mas ele brinca com as crianças, mas ele leva para passear, mas ele ou ela faz isso, né? Porque a gente fala muito ele, mas também tem muita mulher narcisista no relacionamento. E tem até um exercício, de PNL onde as pessoas conseguem atingir objetivos fingindo. Como assim fingindo? Não é que finja até você acreditar. Por exemplo, você quer ser magro ou você quer ser rico, então começa a se comportar como quem é rico. Entendeu? É que é difícil, né? Você tem que encarnar um papel, mas assim, o cara vai começar a acreditar. Você entendeu? No começo você está fingindo, mas daqui a pouco você começa a acreditar. Entrar no personagem, né? Igual no teatro. Você vai entrar no personagem. Então, é que essas coisas que são muito longes, elas requerem muitas práticas, muitos exercícios, né? Mas tem também você falou que um dos passos para sair da dissonância cognitiva é falar e fazer o que falou, né? Exatamente. Mas eu também acredito que isso pode começar numa terapia também, né? Se a pessoa for fazer uma análise, né, passar com um psicanalista, por exemplo, e começar as suas sessões de terapia, porque na terapia ele pode expor essas ideias conflitantes, né? E o terapeuta ali vai ajudar a guiar para que a pessoa comece a enxergar, né? Assim, você citou um caso, você falou da Bíblia, e tem um caso na Bíblia que é interessante, que eu acho que aquilo que lá está escrito na história do rei Davi, quando ele se envolve com a Batseba, né? Naquele episódio que ele deixa de ir para a guerra e ele fica lá, e aí tem aquele envolvimento com a mulher do Urias e tudo mais. Quando Natan, o profeta, foi confrontar ele com aquela história, quando ele conta para ele aquela história da pessoa que tinha uma única ovelhinha, e aí a pessoa foi lá, hospedou um visitante, e o visitante foi e matou a única ovelhinha que ele tinha. Esse confronto foi ali como se colocasse um espelho na frente dele, né? E dá a impressão ali que o rei Davi estava realmente com a mente cauterizada ali pela dissonância cognitiva. Ele entrou em dissonância cognitiva quando ele escreveu uma carta para o chefe pro comandante do exército dele, dizendo assim, quem era? A espada... Abner ou Joabe? Era Joabe, né? E ele fala assim, porque foi ele que criou toda a estratégia para que o cara morresse, mas na carta ele diz assim, continua, a guerra é assim mesmo, a espada fere tanto a um como a outro. E ele acreditou nessa história. Ele acreditou. E ele se endureceu com base nisso. Por quê? Porque era demais acreditar que ele tinha tramado a morte da pessoa. Era demais para ele. Difícil era um homem justo. Assim, eu fiz isso de fato? Eu fiz isso? Não, eu não fiz isso. Eu não fiz. Ele buscou essa justificativa, né? Ele buscou um estratagema, porque essa dissonância cognitiva era muito forte, ele criou uma situação, acreditou nela, até que esse profeta veio com uma parábola,
né, para quebrar a resistência dele, contando lá uma historinha paralela, para que ele não enxergasse que estava falando diretamente dele, mas suscitou um juízo nele. Você viu que veio um juízo nele? E na hora então, veio para fora, que veio o juízo nele, aí ele falou, ele não, acorda. Tem que fazer justiça. Quem é esse cara? Fala que eu vou mandar justiçar. E ele fala, é você esse cara. Aí ele cai. Aí, você vê, quebrou, acabou com a dissonância. São exemplos bem pautáveis, viu? Esses aí de dissonância cognitiva são bons exemplos. Entendi. Bom, a gente aproveitar não, né? Não queria aproveitar não, mas como tá meio freezing, né? Tá congelando um pouco aí, deixa eu esperar um pouquinho. Legal, então, são exemplos bons mesmo, concordo com você, e engraçado que você vai falando, vai vindo na minha cabeça todos esses exemplos dos filmes, da Bíblia, da mitologia e de tudo mais, e então a gente vai ficando por aqui, né, que o que eu vou guardar hoje da nossa conversa foi aquilo que você falou, é começar a fazer o que fala, esse é o primeiro passo. Eu tomei a decisão, quando eu disser que eu não quero, eu não quero. Quando eu disser que eu quero, eu quero. Esse é o primeiro passo que você tem que tomar para sair, principalmente quem caiu aí nas malhas do narcisista e é codependente de um narcisista. É começar a aprender a dizer não, né? Não é não, sim é sim. E esse é um primeiro passo, o primeiro caminho. A gente pode falar mais sobre isso num próximo momento. E, mais uma vez, obrigado por essa aula. Isso aqui é uma aula, né? E espero que seja uma aula para todos aí também. Não se esqueçam, por favor, de, né, aquilo que a gente sempre pede, eu já falei isso no começo, mas se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo, ligar o sininho para receber notificações e compartilhar esse vídeo com quem você ama e precisa sair dessa teia da codependência emocional, psicológica e até espiritual, digamos assim, dos narcisistas. Amém. Bom, amém? É isso aí. Um beijo para todo mundo. Beijo nas meninas. E beijo aí para todo mundo também. Tchau a todo mundo. Tchau.